Boa noite, queridos alunos. Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de ontem sobre os tipos de predicado. Ontem vocês viram o predicado de verbal e o predicado nominal, ok? Então, atenção para a nossa continuidade da aula de ontem. Esta aula é destinada aos alunos de 6º, 7º, 8º e 9º. Depois desta aula, enviarei uma tarefa para fixar a aprendizagem de vocês, como fizeram. Então, ontem vocês viram que o predicado verbal é quando o núcleo tem um verbo que indica ação. Por isso, como por exemplo, a criança brinca na praça. A criança caiu. Quando diz a criança está alegre já não é ação, é o estado da criança. Aí é o predicado nominal. Então hoje nós vamos fazer a junção dos dois, a ação e o estado. Veja que o predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos, né? Significativo. Que dois núcleos é esse? Que é o primeiro que vai apresentar o verbo de ação expresso. Ele vai apresentar o verbo de ação expresso que vai formar o predicado verbal. Como por exemplo, papai viajou cedo. O papai trabalha no escritório. Então, veja bem, está indicando uma ação, quer dizer que o predicado verbal, o núcleo será sempre uma ação. Veja bem, o outro predicado nominal, ele é representado por um substantivo ou um adjetivo que vai formar o predicado nominal. Como por exemplo, papai está nervoso. Papai está feliz. Então, está indicando o estado, né? Então, já no predicado verbo nominal, há sempre esse verbo que vai indicar ação explícito e um verbo de ligação oculto ou subentendido. O verbo de ligação, ele vai sempre ficar oculto, ele não vai aparecer no predicado verbo nominal. Observe, as crianças corriam e estavam felizes. Quando eu digo assim, as crianças, aqui eu estou indicando o que? O sujeito. Corriam, estou indicando o verbo de ação. E estavam felizes. Só que ao apresentar a frase, tá ok? Eu não vou colocar esse verbo de ligação. Eu vou dizer como as crianças corriam felizes. O verbo de ligação vai ficar sempre oculto na oração, que vai formar o predicado verbo nominal. Aqui neste exemplo, olha, Juliana voltou feliz. Então veja que aqui eu já não coloquei o verbo de ligação oculto, tá ok? Que é para vocês fixar a aprendizagem. Juliana, que é o sujeito, voltou, ó, verbo de ação. Feliz, que é o nome, que vai indicar o quê? O estado da Juliana, de felicidade. Então, qual é a ação? A ação, lógico, é o verbo, ó, voltou. Então, ele será a ação, certo? E esse feliz aqui é o estado em que ela voltou, estado de felicidade, ok? Então, unindo ação com o estado, eu formo predicado verbo nominal. Quando eu digo assim, olha, o jogador saiu.
O jogador saiu. E estava nervoso. Então veja que aqui eu indiquei o que? O sujeito, certo? A ação dele, que é o verbo de ação. Então, nesse verbo de ação, observem, o jogador saiu, é uma ação. E estava nervoso, ó. Nervoso aqui é esse verbo de ligação, lá na frase que vai formar predicado verbo nominal, ele vai se apresentar oculto. Ele não se apresenta na frase, mas fica subentendido. Como, veja bem, quando eu digo assim, olha, o jogador saiu nervoso. Então aqui, ó, jogador saiu. Então saiu aqui a ação dele. Ação. Saiu nervoso, mas o estado dele. O estado dele que ele se encontrava de nervosismo. Sabemos que nesse predicado verbo nominal foi formado por dois núcleos, né? O verbo de ação, certo? E o nome. E esse nome vai ser sempre ou um substantivo ou um adjetivo, que vai formar o predicativo do sujeito, de acordo com a aula que eu dei ontem, certo? Quando o predicativo se apresenta junto com o verbo de ligação, aí nós vamos ter predicado nominal. Mas se esse predicativo se apresentar junto com uma ação, ó, aí nós vamos ter o predicado verbo nominal, que inclui os dois núcleos, ok? Como aqui nesse primeiro exemplo aqui que eu dei para vocês, olha, as crianças corriam. Corriam aqui nós sabemos que é a ação dela. Ação. Esse estava aqui é o verbo de ligação e felizes é o predicativo do sujeito. Então, para formar o predicado verbo nominal, eu não vou colocar na frase esse verbo de ligação. Ele vai ficar oculto, sempre. Por exemplo, as crianças corriam felizes. Então aqui eu tenho ação mais o predicativo do sujeito, que é o estado em que ela se encontrava de felicidade. Sabemos que esse adjetivo aqui, o verbo de ligação, ele veio oculto, ok? Outro exemplo. O ladrão fugiu nervoso da prisão. Então veja, o ladrão fugiu nervoso da prisão. Esse fugiu aqui é a ação que ele praticou, de fugir. Então, só ele aqui, ó, que vai formar predicado verbal, tá ok? Esse predicado verbal, ele pode vir junto com a circunstância, não vai alterar. Então, esse nervoso é o predicativo do sujeito que vai indicar o estado em que ele se encontrava, certo? Só que o verbo de ligação aqui está oculto. É como se o ladrão fugiu e estava nervoso. Ok?
Se eu digo assim, olha, Maria viajou felicíssima. Veja que viajou é a ação dela. Felicíssima é o estado em que ela viajou. Uniu ação mais estado. Se eu fosse separar essas duas palavras, Maria viajou, predicado verbal. Maria estava feliz, predicado nominal. Então, sabemos que esse predicativo do sujeito, ele vem sempre acompanhado com o verbo de ligação. Só que no predicado verbo nominal, o verbo de ligação não vai aparecer, vai ficar oculto. Então é isso que eu queria reforçar para vocês, tá ok? Que é para vocês não confundirem, tá? Os jovens trabalhavam entusiasmados no laboratório. Sabemos que, como diz, os jovens trabalhavam, aqui é a ação dele. Então temos esse verbo de ação. Entusiasmados é o estado em que ele se encontrava, tá? De forma predicativa do sujeito. Só que o verbo de ligação aqui ficou oculto. É como se fosse assim, olha, os jovens trabalhavam e estavam entusiasmados no laboratório. No laboratório aqui é a circunstância, tá? Não é ação e nem predicativo, só a circunstância, o local onde se trabalhava, tá ok? Então veja que sempre esse predicado verbo nominal vem sempre com um verbo de ação, tá ok? E um predicativo, para vocês ficar sempre atentos, tá? Quando for lá que eu mandar vocês classificar, certo? Uma avaliação, para vocês sempre ficar atento, tá? Quando o verbo for de ligação e quando for de ação. Se eu digo assim, olha, os atletas chegaram cansados. Ó, os atletas chegaram cansados. Então, veja, os atletas, que é o sujeito, chegaram é a ação, que é o verbo de ação, e cansados é o predicativo do sujeito, tá? Que se refere ao estado em que os atletas se encontraram. Só que o verbo de ligação aqui veio oculto. Os atletas chegaram e estavam cansados. Entendido? Sempre no predicado verbo nominal vai apresentar o verbo de ação com o predicativo. Tá? Só que sabemos que todo predicativo tem que ter o verbo de ligação. Já no predicado verbo nominal, esse verbo de ligação vem oculto. Tá ok? Deu de entender, alunos? Então, era essa a minha finalidade de finalizar esse assunto, tá ok? Então, vocês vão responder direitinho as atividades, né? Já enviei umas atividades antes, vou enviando outras agora referentes a esse assunto, que eu não quis misturar
os 3 predicados juntos para não confundir a cabeça de vocês. Tá ok? Então, uma coisa de cada vez. Ontem vocês viram o predicado verbal e nominal. Hoje vocês estão vendo o predicado verbo nominal, que é os 2 inclusos, a ação mais o predicativo juntos, tá ok? Então, tenha uma boa noite e que Deus em Cristo dê uma boa compreensão para vocês, bom entendimento e felicidade a todos. Beijo, até a próxima.